Você como exímia, né, penalista, né, professora incrível, né, que está dando uma aula aqui realmente, viu? Eu quase até apertei ali a mãozinha ali para levantar assim, uma vez aqui, deixa eu perguntar aqui, né, que eu estou me sentindo realmente um aluno aqui, né? Mas assim, vamos supor, né, que o Bolsonaro seja impeachmentado hoje, né, quer dizer, sofreu impeachment. Quais os crimes, eventualmente, você acha que ele e seus filhos responderão? É, essa é Ou uma poderão crítica. responder, né? Quer dizer, eles poderão responder por quais crimes, né? Então, essa é uma crítica que eu tenho feito bastante à CPI, inclusive. A CPI, ela é um procedimento político, é uma investigação feita por políticos. Mas eu sinto muito, muito, muito que falta uma assessoria jurídica massa ali. Sim. Porque, eu percebo, obviamente, eu não posso esperar de um político que ele tenha um exímio conhecimento jurídico, mas ele tem condições, e o Congresso dá condições a ele de ter uma assessoria adequada. O que esses senadores precisam se lembrar é que existe um fim depois da CPI. Ela tem um porquê. Existe um relatório, né? O relator, o senador Renan Calheiros, enfim. E o que vai acontecer com esse relatório? E aí, quando eu venho para o processo penal, eu só posso dizer que há crime do direito penal material, número 1, se ele tiver previsão legal. Então, tem que estar escrito na lei aquela conduta para falar que ela é crime. E aí, quando eu vou para o processo penal, existe um negócio, eu falo até em sala, que aí vai para os concurseiros, eu tenho que ter ali uma fórmula mágica, que é chamada de PEC, PEC, mais ISA, ISA. O que é PEC mais ISA? Prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. Então, para eu falar que um crime existe, ele tem que estar previsto em lei, eu preciso ter prova que ele existiu, que o crime aconteceu, e eu preciso saber quem foi. E aí, é através da investigação que eu vou chegar nesses 3 elementos. Só que essa investigação precisa ser direcionada. Porque senão eu não chego nesses elementos. E sem esses elementos eu não posso falar em prática de crime. Então eu sinto que a CPI está um pouco desconexa nisso. Precisam ser perguntas mais objetivas a encontrar esses 3 elementos. E falta um pouco. Então, há ali um volta-volta, um diz-que-me-disse, e aí a gente percebe o senador Flávio Bolsonaro indo lá tumultuando propositalmente, né? Algumas sessões ele nem aparece, mas outras em específicos ele está lá querendo palpitar o tempo todo e etc. Então, quando você me pergunta o que eu acho que pode vir a partir daí, eu acho que ainda tem muita investigação para ser feita para poder fechar esse diagnóstico. Mas o primeiro, para mim, é a prevaricação do 319 do Código Penal. Até então, o cheirinho, o fumus commis delicti, que é a fumaça do cometimento do crime, vem da prevaricação. Até então. Né? Porque o que é a prevaricação? É quando você tem a obrigatoriedade de fazer ou impedir, né, fazer alguma coisa ou impedir que alguma coisa aconteça quando você está exercendo cargo ou função pública, né? Ou então, quando você retarda ou acelera qualquer procedimento que é de sua competência fazer. Então, a gente consegue perceber aqui 2 pontos específicos, né? Referente ao presidente Bolsonaro. Porque existem as outras pessoas que retardaram ou aceleraram, e principalmente essa questão do envolvimento da Precisa Medicamentos, e aí nós vamos analisar se cabe a elas o crime de prevaricação ou não, mas eu já disse sobre isso. Mas o presidente Bolsonaro foi informado, e ele já assumiu isso, que houve essa conversa com o deputado Luiz Miranda. Né? Então, ele foi informado de que havia alguma coisa esquisita. E ele não fez nada, quando deveria ter feito. Então, aí eu tenho um crime de prevaricação. Agora, ele soltou uma nota, naquele cercadinho dele, que, meu Deus do céu, quem inventou aquele tal daquele cercadinho? Mas ele foi lá no cercadinho dele e falou assim, não, porque o crime de prevaricação não cabe a mim, porque eu não sou servidor público.
Mas quando a gente abre o artigo 327 do Código Penal, o Código Penal, aí é uma norma penal em branco, homogênea, e lá vem a professora de direito penal, né, porque é uma letra de lei que vem explicar outra letra de lei, então ela é explicativa. O artigo 327 vai dizer o seguinte: beleza, eu já te disse aqui um monte de crimes funcionais. O que é um crime funcional? É um crime próprio, é quando eu tenho que exigir uma condição, uma qualidade específica do autor. Então, os crimes funcionais são aqueles crimes que são praticados por servidores públicos. Aí vem o presidente da República e fala: eu não sou servidor público, então não pode ter crimes funcionais contra mim. Espera lá, amigão. O artigo 327, lá embaixo, no Código Penal, vai dizer o seguinte: para o direito penal, é servidor público quem exerce cargo, função, mandato, ainda que sem remuneração, ainda que por um período transitório. Então, cabe a ele o crime de prevaricação, né? Até então, porque a gente precisa ver como é que essa investigação vai. Polícia Federal anda dando umas rateadas, e eu tenho amigos delegados federais que nem discutem dizer isso, porque eles ficam chateados, mas está dando uma rateada, enfim. Eu acho que ainda tem campo. Agora, quando a gente fala do impeachment, a gente tem que pensar esse negócio aí com cautela, né? Porque o procedimento de impeachment não é um procedimento rápido, e ele não é um procedimento jurídico puro, ele é um procedimento político também. Então, eu preciso olhar contornos políticos, cenário favorável para o início desse procedimento ou não. E a galera esteve aí, Arthur Lira, o Maia, anteriormente, sempre batendo: o cenário não é favorável, o cenário não é favorável. Só que hoje, nós temos um cenário com mais de 70% da população querendo impeachment. Um cenário que a CPI está buscando essa investigação e chegando cada vez mais próximo. Então, é um cenário que está mais favorável. E aí, como as coisas não são simples, porque o roteirista do Brasil é um roteirista digno de série Netflix, nós temos aí uma base governista que está muito bem comprada, muito bem financiada. Nós tivemos o escândalo do tratoraço, né? Tratorão, não sei, que teve aí essa compra de bases, né? Então, se vai ter impeachment ou não, eu não sei. Mas a única coisa que eu afirmo categoricamente é que eu acho que o nosso Estado democrático de direito está num risco palpável. A gente precisa parar, porque lá em 2016, depois do impeachment da Dilma, e aí começou a surgir essa história do deputado ainda, Jair Bolsonaro, que ia lá em televisão, em programas de gosto duvidoso, digamos assim, e dava entrevistas, e o cara começou a emergir das cinzas. Todo mundo dizia: não, você vai ganhar. Não, para com isso, você é bobo, isso vai acontecer não. E ele ganhou. E hoje, quando a gente fala, não, que é isso, ruptura do Estado Democrático de Direito, que exagero, isso não pode acontecer. Cuidado. Acho que a gente tem que ter muito cuidado. O que eu penso sobre isso? Não acredito que voltaremos aos tempos de 1964. Não acho que é naqueles moldes. Não acho. A estrutura mundial mudou, né? Mas existe uma forma de ter uma opressão estatal sem ser naqueles moldes. Aí você vê notas de instituições repudiando as falas do presidente, como, por exemplo, a impossibilidade de realização de eleições em 2022, que ele disse isso essa semana, né? Dessa fraude, que ele fala, mas não apresenta provas, e o TSE, Barroso, já mandou ele apresentar provas, e ele não apresenta, e fica discutindo sobre isso, enfim. A gente precisa fortalecer as nossas instituições. Eu acho que está faltando um pouco isso, está faltando coragem dessas instituições de se defenderem. E o interessante é que, se você reparar nas falas do presidente, ele ataca pessoas em específico. Ele não ataca a instituição como um todo. Então, quando ele quer falar do TSE, ele ataca o ministro Barroso.
né? E aí, quando ele quer falar do STF, ele ataca Gilmar Mendes e assim por diante. Ele vai na pessoa específica, como se aquela pessoa representasse toda uma instituição, né? Mas, veja só, eu entendo que o presidente está perdendo força, né? Tem uma galera que já largou a mão há muito tempo, Faria ali no São Paulo já largou a mão, o Guedes já foi trucidado, porque o Bolsonaro foi eleito a partir de duas bases que eu vejo aqui muito importantes, que é o Ministério da Justiça, que é o Sérgio Moro, que veio com esse discurso lei e ordem, e vamos prender todo mundo, e que isso, que aquilo, e tem o discurso econômico do Guedes, né, que é para poder beneficiar essa galera do empresariado e etc. E que, tadinha, a classe média está aqui, ó, tentando achar que é a elite que vai ser beneficiada pelo Guedes, mas ela também não conseguiu entender muito o que está rolando, não. É a falta da consciência de classe, né? O Brasil tem esse sério problema de consciência de classe, porque você ser trabalhador operário é pejorativo. Meu amor, é a gente que fica nesse país. O país está na mão da gente, é a gente que faz isso aqui. Então, eu tenho muito orgulho de dizer que eu sou operária. Né? Para mim, classe média nada mais é do que pobre VIP. Você só subiu um degrauzinho, mas você continua sendo pobre do mesmo jeito. Né? Não é porque você tem aí uma Mercedes 2011, pedida de 10 vezes, que você é elite. Não é, amigão. Né? Então, enfim. Então, o Jair Bolsonaro foi eleito com base nesses dois pontos, né? Que é redução da criminalidade, bora armar todo mundo, bora prender todo mundo, e pobre tem que ir pra cadeia aí. Ó, rico, quem acha que é rico, vou te ajudar também, vem. Só que isso está começando a ruir, né? Guedes, a elite econômica, de fato, já soltou a mão por causa das cagadas, e aqui me perdoe o vocabulário, das cagadas do Guedes, então já tirou ele, né? Já largou a mão. E depois da queda do Sérgio Moro, isso está se esvaziando, mas aqui tem um problema muito grande. Ainda que depois da troca do comando das Forças Armadas, se deu o burburinho todo, se veio nomes das Forças Armadas, essa história toda, existe um personagem, uma instituição personagem que é muito importante, que ainda apoia o presidente, que são as polícias militares de alguns estados. E, para mim, esse é o maior ponto, esse é o maior medo. E eu acho que essa cultura do Estado Democrático de Direito não vem das Forças Armadas. Eu não estou falando de exército, aeronáutico, nem nada do gênero. Eu estou falando de polícia militar. E aqui a gente tem que ter um olhar sobre a polícia militar com cuidado. Pelo seguinte, eu entendo que o trabalho da polícia militar é um trabalho, assim, difícil demais, porque está sucateado, porque ganha pouco, porque é um trabalho de risco, é um país de alta criminalidade, é guerra civil, sai todo dia de manhã, não sabe se vai voltar. Os maiores índices de suicídio dentro da polícia militar, e a polícia não divulga isso. Os policiais tomam medicamento o tempo todo, não é um trabalho, não é. Então, é preciso olhar para a polícia militar com esse olhar também, né? Não dá para... As pessoas não são super-heróis. Mas, em contraponto a isso, a gente vê a banda podre da polícia militar, que nasce em razão desse financiamento e que dá origem às milícias. E é um governo pautado em milícia. Né? Não, isso aí não há dúvida nenhuma. E o meu medo de ruptura é isso, porque recentemente nós vimos o que aconteceu no Ceará. Né? Aquele montinho da polícia militar, os batalhões, aquela coisa toda. Então, eu fico preocupada quando eu falo em ruptura, porque ainda existe essa parcela que apoia o presidente. E quando ele fala que não vai aceitar perder nas urnas, porque esse procedimento é viciado, eu não acho que a gente vai viver aqueles modos, como já disse, em 64. Nós vamos passar por um período aí complicado, tenebroso, mas o que eu imagino, tá? Posteriormente a isso vai vir, eu acho que falas internacionais e não intervenções, porque é soberania, não é isso que eu estou dizendo, mas uma pressão internacional, as nossas instituições podem se reerguer, né? E tentar rever isso, refazer isso. E no ponto de refazer é que eu fico preocupada, porque essa galera anda ventilando muito aí de uma nova Constituinte, uma nova Constituição Federal, e eu tenho muito medo de tentar e escrever de novo, porque a nossa Constituição é uma Constituição muito boa, ela só não é colocada em prática. Exatamente.